Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via. Tenho o prazer de ter aqui hoje como nossa entrevistada a doutora Bruna Gama, cirurgiã bucomaxilo, que vem esclarecer questões muito importantes e dúvidas muito frequentes em nossos telespectadores. Muito obrigado por sua presença aqui, Bruna. Eu que agradeço, é um prazer. E eu começaria perguntando, Bruna, uma questão que hoje tem havido, nesses últimos anos, uma discussão ampla na questão da superposição de competências. Com a odontologia, felizmente não, mas com a fisioterapia tem havido alguma coisa, com a enfermagem na questão obstétrica tem havido algumas divergências, com a parte odontológica não. Mas ainda assim, eu gostaria que você nos esclarecesse quais são as competências de um cirurgião bucomaxilo. Bom, é muito interessante a pergunta porque as pessoas ainda confundem, né, o cirurgião bucomaxilo por ser uma área muito limítrofe entre a odontologia e a medicina, se é médico ou se é dentista. A formação nossa é na faculdade de odontologia e logo após a faculdade nós fazemos uma residência de 3 a 4 anos, né, para sermos especialistas em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, e nós atuamos principalmente em ambiente hospitalar, no tratamento de fraturas de face, assim como o ortopedista ele trata um fêmur, né, ele trata os ossos do corpo, o bucomaxilo ele trata os ossos da face, né, em pacientes acidentados, deformidades dentofaciais, que são os pacientes prognatas, que necessitam de cirurgia, complicações e patologias da ATM, que é a articulação temporomandibular, e cirurgias também menores, que são as cirurgias de biópsias, tumores, lesões, envolvendo todos os ossos da face. Doutora Bruna, algumas dúvidas foram levantadas por nossos telespectadores, outras dúvidas eu as tenho. Vou misturá-las para que você não perceba. É mais frequente o diagnóstico de câncer de boca feito pelo bucomaxilo ou feito pelos nossos colegas clínicos? Pelo bucomaxilo, principalmente. Normalmente, é muito interessante a gente tocar nesse assunto, porque às vezes os pacientes eles passam desapercebidos em casa, não fazem o autoexame oral, né, que é uma coisa tão simples de fazer, e às vezes notam uma lesão que demora a cicatrizar, ou então uma lesão branca, uma lesão negra, né, uma lesão escurecida ou vermelha, e ficam postergando em procurar o profissional. Normalmente quem faz essa avaliação e quem chega ao diagnóstico é o cirurgião dentista, né, mais especificamente o bucomaxilo ou o estomatologista, né, porque é quem vai realizar a biópsia, encaminhar o histopatológico e chegar ao diagnóstico. Né? E aí o paciente, depois do diagnóstico, aí que ele vai para o cirurgião de cabeça e pescoço ou para o oncologista, e a gente encaminha. Perfeito. Eu te perguntei isso porque nós clínicos estamos muito acostumados ao examinar a orofaringe, buscar amígdalas, buscar faringe, e em busca de processos infecciosos, não é? E as lesões mínimas da cavidade oral passam desapercebidas, às vezes, a um exame clínico, particularmente se for num pronto-socorro, se for num ambulatório que tenha 30, 40 pacientes esperando. O exame ele acaba sendo mais minucioso dentro do consultório odontológico, até porque as lesões elas podem estar escondidas, por exemplo, embaixo de próteses, né? Claro. E a prótese mal adaptada é um fator etiológico para o surgimento do câncer de boca. Aquelas próteses mal adaptadas que causam feridas são fatores predisponentes, então o paciente ele tem que estar de olho nisso. Claro, pela irritação física da mucosa. Isso. Além disso, né, lógico, os pacientes tabagistas, eles estão mais propensos, os pacientes que fazem uso, né, contínuo do álcool, sol, exposição solar, né, principalmente para o aparecimento de lesões em lábio inferior, então é muito importante, né, pensar não só na proteção da pele, né, do rosto, dos braços, das mãos, quando for passar um protetor solar, mas também dos lábios, né, isso é muito importante.
e como doença sexualmente transmissível através do HPV, né, do papiloma. Claro, E claro. que é também um fator predisponente para o aparecimento de câncer de boca. Um dos conselhos, uma das orientações da doutora Bruna, nós vamos repetir aqui pela importância que tem para uma quantidade enorme de telespectadores nossos. Tabagismo, cigarro, é causa de câncer de boca. Alcoolismo em excesso e frequente, causa de câncer de boca. Então, previna-se, visite o seu dentista com uma certa regularidade. E faça o autoexame também, porque quando a lesão está Explica para pequena, nós como é o autoexame. o autoexame deve ser feito em um local claro, né? Feito constantemente, principalmente em pacientes que têm um histórico de alguma doença familiar, algum câncer familiar já associado, ou que fazem uso do álcool, do tabaco, em frente a um espelho, examinar, olhar, língua, toda a mucosa, gengiva. Por quê? Porque quando é diagnosticado de forma precoce, o tratamento ele é muito mais tranquilo, né? Não é mutilante. O índice de cura é muito mais elevado, Bruno? Com certeza, é muito mais elevado. Quanto menor a lesão, maior o índice de sucesso no tratamento. Porque o tratamento, né, do câncer de boca, principalmente das lesões maiores, ele é realmente muito mutilante. Então, às vezes, uma lesão pequena, uma lesão de centímetros, o paciente tem que remover a língua completa, ou então acaba perdendo uma parte da face, tirando a parte óssea também, maxila, mandíbula. Então, quanto antes for diagnosticado, menor o prejuízo para o paciente, menos mutilante, né? E aí ele consegue ter uma sobrevida muito maior, um tratamento menos agressivo e retornar às atividades sociais, à vida social, né? Sem esse prejuízo estético. Perfeito. Nós vamos deixar uma pergunta para finalizar esse primeiro bloco, porque também é uma pergunta que a população nos faz muito. Quando comunicamos a presença de um profissional da área odontológica. Bruna, os dentes cisos necessariamente têm que ser removidos? A doutora Bruna vai nos responder no segundo bloco do Mais Saúde, programa de saúde da terceira via. Fique conosco. Um cafezinho, um copo d'água gelada e já voltamos.